A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que declaro abertos os trabalhos do painel 147 do primeiro Congresso Digital Covid-19 da OAB, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, e o tópico específico desse nosso painel é acesso à informação em tempo de pandemia. É um tema efetivamente muito relevante nesse período de difícil acesso ao público, né, porque estamos todos em isolamento, na quarentena, e que tem trazido uma série de reflexões no âmbito dos três poderes. Eu gostaria de mencionar apenas a título de exemplo que o próprio Conselho Federal da OAB requereu ao Supremo Tribunal Federal a modificação da sessão virtual para que fosse implementada uma maior transparência e um maior acesso, por exemplo, aos votos dos relatores, aos votos dos ministros divergentes. Enfim, são várias medidas que estão sendo necessárias nesse período de pandemia. Nós contamos hoje com a participação do desembargador Marcos Augusto de Souza, dos advogados Henrique Vasconcelos e Maurício Gentil, que vão disponibilizar o seu conhecimento sobre o tema. Iniciamos primeiro com o doutor desembargador Marcos Augusto de Souza, que é graduado pela Universidade Católica de Goiás, atual pontifício da Universidade Católica de Goiás, em 88, tendo se aperfeiçoado em Política e Direito Ambiental pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, em 94, e em Execução contra a Fazenda Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em convênio com o Conselho da Justiça Federal, isso no ano de 2001. Atualmente é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tendo sido um dos mais brilhantes magistrados da segunda vara federal aqui da Seção Judiciária do Distrito Federal. Boa tarde, desembargador. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde. Registro a minha satisfação de participar desse painel, sob a coordenação do ilustre doutor Jorge Gavocá Galvão, e são meus colegas de painel, doutor Henrique Vasconcelos e doutor Maurício Gentil. A brincadeira do doutor Jorge é devido à nossa amizade, né? E a segunda vara, por lá passaram ilustres magistrados, inclusive o ministro Marlovão, que também foi substituta no período em que eu lá também atuei como titular, a conselheira Candice Galvão Jobim, né? E daí a explicação, né? A iniciativa da UAB, eu acho que não poderia ser mais oportuna, né? E o tema que nós vamos abordar aqui, como disse o doutor Jorge, é um tema de extrema importância, e especialmente nesse momento em que as informações elas se tornam relevantes e o acesso a essas informações pelas as vias normais ou tradicionais, elas ficam um pouco mais difíceis do que em tempos de normalidade, né? Com relação ao direito ou acesso à informação, a nossa Constituição ela é permeada de diversos dispositivos. Tive um problema de conexão, estão me ouvindo? Agora estamos, desembargador. O acesso a registros administrativos e informações sobre atos de governo, né? No parágrafo 2º do artigo 216, especificamente atribui à administração pública a gestão de documentos governamentais, e aí estabelecendo que deve a administração pública providenciar, né, providências no sentido para franquear sua consulta
a quantos dela necessitem, né? E o artigo 220, assegurando a manifestação de pensamento, criação, expressão e a informação sem restrição ou qualquer outra limitação, exceto as que a própria Constituição estabelece. E aí eu lembro o que está no inciso 4 do artigo 5º, que veda o anonimato, né? Do ponto de vista infraconstitucional, eu assim, pude identificar, já nessa linha do acesso à informação, já na ação popular, na Lei 4.717 de 1965, a garantia que o cidadão, para o ajuizamento da ação popular, que tenha por finalidade a reparação de algum dano ao patrimônio público, ele tem o direito, para instruir a inicial, é assegurado o direito de obter certidões e informações das entidades públicas, né? E depois, já mais recente, na década de 80, a Lei da Ação Civil Pública estabelece nessa mesma linha a possibilidade de o cidadão ter acesso a essas informações e o Ministério Público podendo requisitá-las, né? Do ponto de vista de normatização mais completa, né, desse acesso à informação, a Lei 12.527, de 18 de dezembro de 2011, aí evolui não apenas para assegurar que as informações que sejam solicitadas aos diversos órgãos integrantes da administração pública, mas a divulgação de informações, ou seja, algo mais do que a simples publicidade que já estava obrigada a cumprir a administração pública. Isso no seu artigo 3º, inciso 2, que estabelece como uma das diretrizes do acesso à informação a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, o que vem a se refletir na chamada transparência, ou seja, mais do que permitir o acesso, né, às informações relevantes, né, tem o fornecimento, a disponibilidade, independentemente de solicitação. E, ainda para fechar esse panorama normativo, né, que interessa ao nosso tema, o Decreto 7.724, de 16 de 5 de 2012, que regulamenta a citada lei, né, e disciplina de forma mais pormenorizada essa transparência, a divulgação dessas informações e os procedimentos para o atendimento das solicitações que sejam feitas pelos interessados. Esse é um rápido panorama para a gente ver que o acesso à informação ele não é algo novo, né, no nosso ordenamento. Com relação à pandemia, né, que nos surpreendeu a todos, né, eu acho que não teve país do mundo que estivesse preparado e haja vista as dificuldades para o seu enfrentamento. Nós temos aqui, em 13 de março de 2020, a edição da medida provisória 924, já sob o fundamento da necessidade de fazer frente às despesas extraordinárias para o enfrentamento da pandemia, a abertura de crédito extraordinário pelo Poder Executivo em favor do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, da ordem de mais de 5 bilhões de reais. No dia 18 de março, o presidente da República expediu a mensagem número 93, dirigida ao Congresso Nacional, no sentido do reconhecimento da situação de calamidade pública decorrente da pandemia, né, pela Covid-19, e isso em todo o território nacional. O Poder Legislativo respondeu prontamente e, no dia 20 de março de 2020, foi editado o Decreto Legislativo número 6, reconhecendo o estado de calamidade pública, na linha da mensagem do presidente da República em todo o território nacional.
É óbvio que essa é uma situação totalmente imprevista e imprevisível, e isso acabou ensejando, até como forma de respaldar os gestores públicos, o ajuizamento da ADI 6357, pelo Presidente da República, distribuída no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Alexandre de Moraes, e que no dia 29 de março de 2020 expediu liminar afastando, durante a emergência de saúde decorrente da Covid-19, a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentária em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade pública pela disseminação da Covid-19. Ou seja, o que nós temos, uma resposta rápida dos três poderes da União no que diz respeito a fornecer ao Estado e à administração pública, de modo geral, um respaldo normativo, jurídico, suficiente para enfrentar essa adversidade que surpreendeu a todos, né? E aí o que nós temos é que, a partir daí, nós temos uma informação diária da evolução da pandemia, que, sendo feito no âmbito do Ministério da Saúde, nós temos aí a desnecessidade ou a dispensa de licitações para aquisição de insumos, equipamentos, e isso num contexto de mercado completamente alterado, inclusive no âmbito internacional, né? Então, a informação passa, nesse contexto, a ser não apenas um instrumento de controle da atividade governamental, mas, sobretudo, um instrumento de proteção ao administrador, por estar atuando num contexto de anormalidade, inclusive do que diz respeito a preços, né, e tudo mais, né? Então, nesse contexto, o acesso à informação, né, como já mencionamos inicialmente, ele ganha uma importância extraordinária, né? E aí nós temos, na sequência, né, uma situação que acabou gerando o ingresso de alguns partidos políticos com uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, a DPF 690, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, também distribuída à relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e que, considerando a obrigação, o dever da administração pública de zelar e atuar com transparência, determinou que fosse mantida a integralidade da divulgação diária dos números que demonstravam a evolução da pandemia, né? E, nesse ponto, a importância desses números, não só para o controle da própria atividade estatal no que diz respeito ao enfrentamento, mas essas informações são úteis para pautar as decisões dos próprios indivíduos, das empresas, né? E não só as decisões individuais sem repercussão coletiva, mas as decisões no campo privado com repercussão coletiva. Uma empresa, por exemplo, uma empresa aérea, a depender desses números, ela pode, independentemente de uma restrição decorrente de ato governamental, ela pode restringir ou ampliar sua atividade. Isso tem reflexo coletivo, né? E o Supremo Tribunal Federal, né, prontamente determinou a sua manutenção, né? Eu peço ao doutor Jorge que me ajude com o controle do tempo, né? Então, quando estiver próximo, encaminhando para me... Faltando 5 minutos, eu aviso, doutor Marcos. Pois não, né? Então, nós temos aí um contexto em que essas informações, né, nós vemos lá na década de 60, em
certidões que deveriam ser requeridas por escrito, em requerimento assinado. Isso é completamente inapropriado, inadequado para a realidade que nós temos. E essa divulgação prévia decorrente da transparência é imprescindível, né, para que haja um julgamento por parte da sociedade da realidade na qual ela está envolvida. E aí é onde eu acho que qualquer tipo de interpretação para mitigar a divulgação de números como esses, seja no sentido de evitar algum pânico ou qualquer outro, ele esbarra na necessidade de que essa transparência não passe por um crivo, por um filtro da administração pública, no sentido de considerar esse ou aquele mais ou menos importante. Ou seja, todos os dados devem ser divulgados de forma ampla e quem deve fazer o julgamento é a própria sociedade ou quem tem acesso a esses números, né? Então, nós temos aí, eu acho que duas vertentes importantes que reforçam esse direito do acesso à informação, que é ter acesso aos números relacionados com a própria pandemia e os acesso às informações relacionadas com as ações que estão sendo empreendidas pelo Estado com vistas a enfrentar a crise decorrente da pandemia. E aí que são números relevantes, inclusive para que a sociedade possa julgar a adequação, a razoabilidade ou até mesmo a suficiência das medidas de medidas sanitárias e que implicam, muitas vezes, restrições à atividade econômica ou até às atividades individuais das pessoas, como um simples ato de frequentar a escola. Desembargador, faltam 5 minutos. Ok, muito obrigado. Então, a informação ela é importante nesse contexto para que as pessoas se conscientizem de uma realidade em que algumas medidas que são completamente extraordinárias, se considerada uma situação de normalidade que vivenciamos até então, possam ser adotadas, né? Ontem, por exemplo, né, a imprensa divulgou, no norte da Inglaterra, começando a haver um número de aumento de casos de Covid-19, uma recomendação do Ministério da Saúde para que sejam, no sentido de proibir reuniões privadas nos domicílios das pessoas. E aí seria uma festa de aniversário, um churrasco, né? Ninguém duvida da influência liberal na cultura inglesa, né? Do povo inglês. Então, a medida é uma medida restritiva de liberdade, sem dúvida nenhuma, justificada pelo interesse coletivo que está envolvido. E isso só pode ser aquilatado a partir de uma divulgação correta dos números reais, né, da pandemia que justificam medidas como essa, né? Eu, encaminhando para o final, né, eu gostaria de fazer aqui uma pequena conexão entre fake news e acesso à informação. Se formos ver assim, qual seria o efeito colateral pernicioso da falta de informação, modernamente eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a fake news, né, esse efeito colateral mais prejudicial. E fazendo se me permitem, fazendo uma metáfora com a própria pandemia, eu diria que bloqueios de perfis equivale ao isolamento social. Porque a pessoa, quando tiver contato com o vírus, ela estará sem a imunidade suficiente para impedir que ela adoeça, né? A vacina contra fake news é a informação. Então, a ocorrência de fake news em face de uma população informada
ela é irrelevante, porque isso não vai produzir efeito de manipular as pessoas, né? Então, eu diria que o ambiente de desinformação é o ambiente favorável, propício à disseminação de fake news. E um ambiente de uma sociedade informada, e aí o direito ao acesso à informação, a importância, né, dele, é a imunidade contra esse mal moderno, né? Eu vejo com muita preocupação, já que associado ao direito à informação está a liberdade de expressão e são fundamentos da nossa democracia, né? Então, vejo que a informação, mais do que nunca, ela é um instrumento de defesa da sociedade. Eu, com essas considerações, eu espero ter, de alguma forma, contribuído aí, inclusive, na sequência, né, doutor Maurício, doutor Henrique, né, com certeza trarão informações mais úteis do que essas que eu pude trazer, né. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite, acho que a iniciativa é uma iniciativa muito oportuna e aqui encerro as minhas palavras sobre o tema. Muito obrigado, desembargador. Foi uma rica apresentação sobre o acesso à informação nesse tempo de pandemia, trouxe o histórico desde a lei da ação popular, da ação civil pública, vindo até a lei 2.527, trazendo a notícia sobre sobre a pandemia, sobre os atos normativos da pandemia e a necessidade de divulgação dos dados públicos para a autodeterminação dos indivíduos e das empresas. E terminou fazendo uma conexão bastante relevante entre o acesso à informação e o direito de liberdade de expressão, o que efetivamente nos traz uma série de reflexões que são determinantes para a concepção de Constituição que nós temos hoje no país. Agradeço novamente, desembargador, e passo agora a palavra ao advogado Maurício Gentil, que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados pelo Estado de Sergipe, é meu colega, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, é presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Sergipe, doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará e professor universitário. Você tem a palavra, doutor Maurício. Boa tarde a todos e todas. Quero inicialmente cumprimentar os meus colegas de mesa virtual, o doutor Jorge Galvão, o doutor Henrique Vasconcelos e o doutor Marcos Augusto, que me antecedeu na fala muito bem pontuada já sobre o tema. Quero cumprimentar também, agradecendo o honroso convite que me foi formulado para participar desse painel, pela organização desse evento, esse evento que já é um verdadeiro sucesso, né? Contando com mais de 100 mil inscritos e com uma participação dinâmica ao longo de toda essa semana. A gente pôde acompanhar a intensidade e a consistência dos debates e cumprimentar especialmente a organização do evento por ter conseguido, em pouco tempo, manter a consistência programática, temática, digamos assim, dos assuntos a serem abordados, de par com o suporte tecnológico para que nós conseguíssemos fazer à distância, tendo em vista a própria necessidade do isolamento social decorrente da pandemia, mas fazer um congresso com tanta participação e com tantos excelentes resultados, e temos acompanhado já a enorme repercussão das palestras e dos painéis e das conferências na mídia e na sociedade em geral. Então, cumprimentar o presidente Felipe Santa Cruz, cumprimentar o presidente da Escola Superior da Advocacia Nacional, o Dr. Rony Preus Duarte, enfim, cumprimentar a equipe técnica que nos dá esse suporte de participação. Sem ela, não seria viável, né, a organização de um evento desse porte, e com esses cumprimentos, reforçar o primordial papel da Ordem dos Advogados do Brasil no cumprimento das suas finalidades institucionais de
defesa do Estado Democrático de Direito, pugnar pela justiça social, pela boa aplicação das leis. Né? Muito bem, caminhando para o tema que nos incumbe aqui abordar, não obstante o doutor Marcos Augusto já tenha feito uma excelente explanação, a gente vai tentar aqui também dar alguma contribuição no que se refere à temática do acesso à informação em tempo de pandemia. Em tempos de normalidade, o acesso à informação, ele é direito fundamental, elemento de princípios fundamentais da Constituição, do princípio democrático, do princípio republicano, do princípio do Estado de Direito, né? E por isso mesmo, o acesso à informação ou a liberdade de informação é sempre tratada, é sempre examinada nessa dupla perspectiva. A liberdade de informação, no sentido da liberdade de expressão, a liberdade, por exemplo, dos meios de comunicação em informar, né? E aí com todas as garantias constitucionais, da vedação à censura, né? E da vedação à censura nos meios de comunicação, mas também a censura de um modo geral da atividade comunicativa, da livre expressão e manifestação do pensamento. Mas, por outro lado, a liberdade de informação também tem a perspectiva do direito à informação, o direito que a sociedade tem à informação, o direito de ser informada e ser bem informada e ser precisamente informada sobre os fatos da vida, para que com essa livre informação consiga o todo social ter uma apreensão crítica de tudo o que se passa à sua volta para encaminhar, digamos assim, as melhores soluções e as melhores perspectivas de atuação. Né? Pois bem, se é assim em tempos de normalidade, em tempos de pandemia, o acesso à informação como garantia fundamental sobreleva de importância, muito pelo que já foi bem pontuado pelo Dr. Marcos Augusto. Né? Eu quero dizer que farei uma abordagem, então, dessa essencialidade do acesso à informação em tempo de pandemia em três perspectivas. Né? A perspectiva da prioridade do acesso à informação em tempos de pandemia, no que se refere à própria prevenção e enfrentamento do Covid-19, a perspectiva do controle social dos gastos e da aplicação dos recursos públicos de um modo geral, mas também a perspectiva do controle social dos gastos no enfrentamento ao Covid-19 e, por último, a perspectiva da democracia e da cidadania. Pois bem, o acesso à informação na perspectiva da própria prioridade que todos nós devemos ter no momento de enfrentamento ao Covid-19 é essencial por vários aspectos. É essencial para uma atividade de educação e orientação social. Então, desde o início, desde quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia global do Covid-19, que tem havido esse esforço comunicativo, né, e de prestação de informações para a instrução e a educação mesmo da população no mundo inteiro sobre como se comportar para a prevenção ao Covid-19, mas essa atividade informativa, de que é elemento o acesso à informação, ela também é muito importante na perspectiva da postura solidária que todos nós devemos ter nesse momento de pandemia. É porque só com a informação precisa, a informação correta sobre toda a evolução da pandemia, é que as pessoas terão condição de ter uma atuação voltada para o coletivo e não voltada para o individual. Né? Então, se eu tenho uma informação precisa do nível de disseminação da pandemia, qual é o nível de suporte da rede hospitalar para o atendimento na minha localidade, eu tenho mais e melhores condições de, entendo a possibilidade de permanecer em casa, entendo a possibilidade de manter o isolamento social, fazer esse isolamento social também nessa perspectiva solidária. Né? Se eu consigo, e eu particularmente tenho essa possibilidade, eu posso dizer que estou numa situação até privilegiada nesses tempos de pandemia. Eu tenho conseguido exercer
a minha advocacia e também a atividade de magistério home office. Né? Isso me possibilita permanecer em casa e sair apenas para situações excepcionais, para fazer compras de medicamentos, compras de alimentos, mas nem todos, é verdade, têm essa condição. Mas quem tem essa condição, precisa otimizar essa realização do isolamento social de par de informações precisas sobre o andamento e a evolução da pandemia, nacionalmente considerada e localmente considerada, na sua respectiva localidade. Então, o acesso à informação e a difusão correta da informação é essencial também para que essa postura solidária das pessoas ela possa se otimizar nesse enfrentamento coletivo ao Covid-19. O acesso à informação precisa é também essencial para a compreensão das políticas públicas de enfrentamento ao Covid, né? Porque só com a informação precisa, né, e infelizmente podemos constatar determinadas posturas governamentais, principalmente do governo central, do governo federal, de posturas vacilantes, no mínimo, no que se refere à informação precisa da evolução da pandemia no cenário nacional, é só com essas informações mais precisas que a população terá condição de compreender e aceitar as medidas restritivas de direitos que são apontadas como necessárias para a prevenção e o enfrentamento do Covid-19. O doutor Marcos já pontuou, em determinado aspecto, quão essas medidas de isolamento social, a Organização Mundial da Saúde aponta que, enquanto não houver vacina, a principal medida para conter a transmissão rápida do contágio do vírus é mesmo o isolamento social. Mas é evidente que medidas de isolamento social acabam restringindo a liberdade de circulação, a liberdade de locomoção, o direito ao trabalho, né? Restringindo a atividade econômica, e só com a informação mais precisa de que é necessário realmente adotar essas medidas restritivas de direitos fundamentais tão caros para uma sociedade liberal, é que haverá condição de aceitação dessa necessidade, dessa indispensabilidade das medidas, tendo em vista a perspectiva solidária social. E aí é lamentável constatar que falta e tem faltado, né, há mais de 4 meses de pandemia, e tem faltado, por parte do governo central e do governo federal, uma coordenação orientadora dessas medidas, né? Em especial por parte do Ministério da Saúde. E vale frisar, quando o ministro Mandetta era o ministro da Saúde, todos os dias havia entrevista coletiva com informação detalhada, e não apenas a informação detalhada da evolução da pandemia, como também prognósticos, perspectivas. Então, ali o Ministério trabalhava as ansiedades naturais da população diante desse cenário tão adverso. Infelizmente, desde que o ministro Mandetta deixou o Ministério, nós não temos mais tido esse papel de coordenação da informação detalhada e precisa da evolução da pandemia para o todo social, e várias entidades, já inclusive a OAB, né, tomaram medidas procurando contestar e questionar essa, digamos, inação governamental nesse ponto da informação mais detalhada. Vejam que a própria centralização dos dados, dos casos totais de contaminação, de leitos disponíveis, de números de mortes, essa informação que o Ministério da Saúde antes consolidava diariamente, em determinado momento houve atropelos nisso, foi preciso que órgãos de comunicação social fizessem um pool para monitorar esses dados a partir dos dados estaduais, para fazer uma contabilidade nacional. Né? Doutor Maurício, eu só queria pedi-lo para encerrar em 5 minutos também. Pois não, doutor Jorge, caminhando para a conclusão. A segunda perspectiva do acesso à informação em tempos de pandemia é a do controle social dos gastos, né? Dos gastos de recursos públicos, tanto em geral quanto no enfrentamento ao Covid-19. E eu observo aqui que foi noticiado que o próprio Tribunal de Contas da União relatou que o governo federal não aplicou ainda sequer metade dos recursos disponíveis para
o enfrentamento ao Covid-19. Então, essa informação precisa e correta, ela precisa ser dada, e a população precisa ela ter acesso para justamente cobrar a correta aplicação dos recursos. Tanto na perspectiva de aplicar os recursos disponíveis para o enfrentamento ao Covid, quanto também eventual desvio, porque também há notícias de setores no país que se aproveitaram da pandemia e das medidas de, digamos assim, relaxamento dos mecanismos de compras governamentais para praticar atos aí de superfaturamento em aquisições e compras de medicamentos e de equipamentos, né? Então, o acesso à informação para o controle social dos gastos públicos, em geral, e para o controle social dos gastos públicos no enfrentamento ao Covid-19 é também essencial, fundamental, e por isso que a sociedade precisa ficar alerta e acompanhar efetivamente isso, e entidades como a OAB estão alertas para fazer esse enfrentamento. E, finalmente, a perspectiva do acesso à informação como elemento da democracia e cidadania, né? Só com o acesso à informação precisa, detalhada, corrigindo, inclusive, o mal dos fake news, que já foi abordado em outros painéis dessa conferência, e agora há pouco o doutor Marcos também fez uma observação altamente pertinente sobre como o acesso à informação é a vacina, digamos assim, né, que nos dará a imunidade contra as fake news, é que somente com o acesso à informação correta e precisa, plural, é que nós vamos ter a possibilidade de manutenção de uma perspectiva democrática de enfrentamento aos efeitos do Covid-19 entre nós. Então, era essa a breve manifestação que queria trazer para todos que nos acompanham, e cumprimentando mais uma vez a todos os colegas de mesa virtual e a todos os que nos assistem pela atenção a essa nossa fala no nosso painel. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Maurício. A sua apresentação já dialogou de maneira magistral com a apresentação do desembargador Marcos, fez um link entre a perspectiva solidária do isolamento e a necessidade de informação dos dados sobre a doença para o exercício dos direitos fundamentais e, além disso, mencionou a necessidade de informação sobre os gastos públicos com relação à pandemia, até mesmo para que a população possa fazer o controle social da atividade do Estado no combate à pandemia. Passo já, em razão do apertado da hora, a palavra ao doutor Henrique Vasconcelos, que é diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB de Alagoas e presidente do Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas. Você tem a palavra, doutor Henrique. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria aqui de registrar o prazer de estar dividindo essa mesa com o doutor Jorge Galvão, nosso mediador, o doutor desembargador Marcos Augusto e nosso colega advogado e conselheiro Maurício Gentil. Não é fácil ficar por último, mas, de fato, algumas perspectivas que eu tinha trabalhado aqui na possibilidade de falar já foram lançadas pelos meus nobres colegas de mesa virtual, mas ficará notadamente aqui também, que a gente vai falar algumas situações que são semelhantes e tentarei trazer também uma perspectiva puxando um pouquinho para o meu campo, que já trouxe também o doutor Maurício quando trouxe esse discurso e esse debate sobre o princípio democrático, o princípio da cidadania e da democracia. De qualquer sorte, quero aqui de já também agradecer ao OAB, ao Conselho Federal da OAB, pela realização, agradecer e parabenizar pela realização desse magnífico evento, de fato, o maior evento digital, não só do país, talvez mundial, Isso em nome do meu presidente de Alagoas, Nivaldo Barbosa, e dos amigos, presidente da ESA Nacional, Rony Duarte, e Delmiro Campos, membro do Conselho da ESA Nacional. Pois bem, as perspectivas aqui lançadas até o momento pelos nobres colegas foram, obviamente, em relação à situação da transparência de dados, para que, a partir dessa transparência dos dados da própria pandemia,
as políticas públicas elas possam ser realizadas de uma maneira mais efetiva e direta, segmentando quais essas políticas devem ser adotadas em prol da sociedade, assim como a própria transparência dos gastos em relação à efetivação dos recursos relativos à pandemia. Né? O doutor Maurício trouxe bem aqui alguns exemplos, e eu vou trazer alguma experiência própria em relação da vivência enquanto advocacia também neste ramo do direito público, onde a gente percebe, né, o quanto há uma defesa, ou pelo menos havia no início da pandemia, para um retrocesso em relação à questão do acesso à informação e da transparência. A gente vê que doutor Marcos citou algumas MPs, algumas legislações, e eu cito aqui, em especial, a MP 928, né, que a MP 928 tentou emplacar o artigo 6b na Lei de Acesso à Informação, no qual limitava a possibilidade, né, de acesso, de alimentação do sistema de acesso à informação enquanto houvesse esse período de pandemia. Período este que a gente não sabe quando termina. A gente sabe quando começou, mas não sabe quando termina. E quanto isso seria danoso acaso não houvesse, de fato, a intervenção do Poder Judiciário. E eu acho que nesse ponto, talvez em outros não, mas neste ponto o STF tem sido muito feliz quando ele limita essa atuação do Legislativo e do próprio Executivo no que tange a princípios fundamentais da nossa Constituição Federal. E o princípio da publicidade, o princípio do acesso à informação são, sim, princípios muito caros e fundamentais da nossa Constituição. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes, e depois houve esse referendo de sua decisão pela Corte, impossibilitou essa restrição desse acesso à informação, ele prestou, de fato, um bem à nação, um bem ao poder público, um bem à sociedade civil. Uma vez que, como bem disse meu antecessor, o nosso nobre colega Maurício, casos e mais casos relacionados ao Covid, né, de corrupção, né, de esquemas fraudulentos, estão sendo desvendados. E, assim, vamos pegar sobre a perspectiva do passado. O doutor Marcos, que é desembargador, foi juiz e sabe muito bem como é que funciona esse sistema. Vamos pegar sobre a perspectiva do passado. Em quanto tempo demorava para se iniciar uma investigação criminal, para que os primeiros passos fossem dados em relação à investigação criminal, né? E hoje, com essa lei de acesso à informação, com todos os órgãos de fiscalização e controle sabendo quais recursos foram direcionados para esses gastos efetivos, e o portal de transparência bem alimentado, essa fiscalização social dos órgãos de controle, ficou muito mais fácil detectar a questão de sobrepreços, a questão de utilização indevida de recursos, a questão das próprias atividades das empresas contratadas que não foram prestadas, né? E a gente viu isso em casos no Nordeste, em casos no Sudeste do país, em casos no Norte do país, ou seja, isso é um mal, né, que culminou aí em todos os cantos da nossa sociedade. Então, isso deve-se, sim, à própria lei de acesso à informação, à própria defesa do Estado de Direito, com a necessidade de uma efetiva transparência no que tange a esse acesso à informação. Então, essa é uma sistemática, uma ótica que eu gostaria de trazer, apenas trazendo ainda mais elementos do que foi dito aqui pelos meus antecessores, e isso, obviamente, culminado, essas duas perspectivas, tanto a perspectiva relacionada aos dados, os dados lançados para que os poderes constituídos e a sociedade civil tenham as melhores informações e possam fazer as melhores decisões em relação às políticas públicas que devam ser aplicadas. Ponto. Acho que qualquer coisa contrária a isso é, de fato, um retrocesso. Como disse o doutor Maurício aqui, o TCU, inclusive, tem fiscalizado, tem aplicado aí já algum entendimento, tem sinalizado que o governo federal, por exemplo, não tem agido da maneira mais adequada em relação à alimentação desses dados. E o outro fato de relevante
importância é, sim, o acesso e a transparência no que tange aos gastos dos recursos públicos. Até porque, Jorge, não foram poucos recursos públicos. Os recursos que chegaram, e aí isso é algo que pode até ter demorado, mas é algo que efetivamente chegou junto aos estados e aos municípios, são recursos que foram, de fato, destinados à aplicação de políticas relacionadas à Covid, né? E outra, nem todos os locais, eu digo assim, porque a gente tem o Maurício, que é meu vizinho aqui de Sergipe, sabe disso, tem municípios que há bastante recursos e sequer há uma contaminação muito alta ainda, pelo menos. Então, assim, tem gestores públicos que estão ainda vendo como que gastarão esse tipo de recurso. Já pensou? Até porque esses recursos, a maioria deles são carimbados, são recursos que são destinados apenas o gasto em relação à própria pandemia. Então, já pensou se a gente não tivesse um portal de transparência bem instruído, se a gente não tivesse leis que regulamentassem essa necessidade e essa disposição do legislador originário, né? Como é que a gente poderia fazer, de fato, essa fiscalização? E o outro aspecto que eu quero fazer, antes da gente partir para o encerramento, é reforçar o que o próprio doutor Maurício disse também em relação à importância do princípio da publicidade, do princípio da transparência e de acesso à informação sob a ótica do princípio democrático, né? A gente vai viver esse ano, e aqui puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, da seara do direito eleitoral, já que a gente aqui está com dois grandes constitucionalistas, o princípio democrático, que é o seguinte: a gente esse ano vai travar eleições importantíssimas, que são as eleições municipais, aquelas que tratam de temas mais afeitos aos interesses sociais, né, de uma maneira geral. Se a gente não tem elementos suficientes em relação aos dados que são lançados quanto à pandemia, para que a gente possa saber as políticas a serem adotadas, se a gente não tem elementos e informações suficientes em relação aos gastos que são e serão realizados enquanto houver a pandemia, como é que a gente pode ter um eleitor consciente do seu dever cívico em relação a ter uma tranquilidade para a escolha do seu representante, né? Como é que ele vai saber se aquele determinado candidato tem agido de maneira adequada em relação às ações da pandemia, seja ele um prefeito ou vereador candidato à reeleição, seja ele um opositor que possa estar, às vezes, apenas utilizando de palanque político. Então, assim, essas são informações importantes, digo até que imperiosas, para que a sociedade civil, em geral, possa, neste ano, agora, ainda nos próximos meses, enfrentar um processo político que é o pilar da nossa democracia, de uma maneira, Jorge, que não venha a ter uma intervenção terceira que não a sua própria consciência. Porque, como disse aqui o doutor Marcos no início, e depois o doutor Maurício traçou isso de uma maneira muito, muito bacana, a questão da informação adequada, a informação verdadeira, legítima, quanto o enfrentamento da desinformação no processo político e no processo público, né, na discussão do debate público, que são as chamadas hoje de fake news, que são nada mais, nada menos do que aquelas notícias fraudulentas, né? Porque as notícias mentirosas, como disse o próprio doutor Marcos lá no início, a sociedade hoje, ela tem, de certa forma, uma maturidade para entender o que é um absurdo, uma mentira absurda, né? Do que aquilo que deva, de fato, seguir, até porque o acesso à informação, ele hoje se dá direto, através desse celular, né? A gente consegue fazer uma reunião aqui para milhares de pessoas. Então, assim, o que muito me preocupa, de fato, é aquele debate tênue, né? Aquela linha tênue, aquela linha que é aquela meia verdade e meia mentira, aquela mentira contada com verniz de verdade, que é a notícia fraudulenta. E essa, sim, uma notícia mentirosa. Então, assim, a gente tem, de fato,
um grande enfrentamento a ser feito nesses próximos meses em relação à eleição com uma pandemia nunca vista antes nos últimos 100 anos e com, talvez, a maior politização social da nossa história, da história mundial, inclusive, através desses meios de comunicação não sociais, né, esses meios de comunicações livres, redes sociais, a gente com um processo de desinformação muito grande. Então, isso, junto com informações relacionadas aos dados para o combate da pandemia, e assim como os dados dos recursos aplicados para minimizar o efeito dessa pandemia, pode trazer um caos social muito grande, caso isso não seja feito através de uma dosagem acertada. Então, assim, senhores, eu sei que a gente já está aqui no nosso tempo final, seriam basicamente essas as reflexões que teria para que a gente pudesse concluir esse debate, reforçando mais uma vez todos os argumentos aqui trazidos pelo desembargador Marcos, todos os argumentos trazidos pelo professor e colega Maurício, e trazendo mais essa preocupação em relação ao próprio processo eleitoral. Porque, Jorge, já para finalizar, veja bem, o princípio da transparência e de acesso à informação é tão grande que as eleições hoje elas são basicamente realizadas através de recursos públicos, fundo partidário, fundo especial de financiamento e campanha. E hoje, talvez, uma das situações e um dos processos mais importantes no processo eleitoral é a sua própria prestação de contas. E a sociedade civil hoje, do jeito que está, tão politizada, tão participativa, através de uma democracia praticamente direta, né? Que a participação da sociedade hoje ela é basicamente direta através das redes sociais, ela não compactua mais com a utilização inadequada dos recursos públicos. E esses recursos públicos que hoje irão mais à frente para o financiamento da campanha são os mesmos recursos que a sociedade quer para a minimização do combate à pandemia. Então, ficam essas reflexões e, desde já, o meu mais sincero agradecimento pelo convite e pela oportunidade de estar batendo com dois colegas de tão grande nível intelectual. Muito obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Essa última fala completou com maestria as outras duas apresentações, fez um link entre a transparência de gastos e as denúncias de desvio de recursos públicos, também chamado agora já de Covidão, né? E também com relação à transparência nos gastos públicos, fez um link bastante relevante com relação às eleições municipais e o processo eleitoral que se avizinha. Eu termino registrando a minha honra e prazer de participar de debates de tão alto nível, com colegas tão bem preparados, e convido os demais, as pessoas que estão assistindo, para continuar conectado no canal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que continuaremos agora com outro painel também nessa mesma sala. Registro, por fim, o agradecimento ao presidente Felipe Santa Cruz e ao membro honorífico Marcos Vinícius Furtado Coelho pelo convite de participar desse evento. Boa tarde a todos.